Olá, Conexão Empresarial começa mais uma vez pela Doc TV. Nós estamos aqui entrando na sua casa com a sua liberdade para discutir temas e assuntos que são relevantes para você. Hoje nós vamos ter uma entrevista diferente. Nós trouxemos uma pessoa que não é da área empresarial, apesar de fazer gestão em várias atividades, em várias empresas, ONGs, mas nós trouxemos uma pessoa que vai explicar que a natureza está dando troco no homem. Nós trouxemos aqui para conversar sobre os efeitos climáticos que afetam a nossa vida e também a produção e os aspectos econômicos das empresas, o senhor Marcelo Silva Neri, que é presidente do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Marcelo, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Obrigado, Fuli. É um prazer estar aqui participando desse programa, que é um programa muito interessante, né, de uma agenda um pouco diferente das questões que eu estou acostumado a tratar, mas é sempre um prazer poder contribuir aonde eu puder. Marcelo, eu fiz a chamada aqui falando que a Mãe Natureza está dando a conta para a gente pagar agora. É válido falar isso? Sem dúvida alguma, Fuli. Hoje em dia, assim, e já há algum tempo, existe uma palavra, existe um termo que resume o problema que está acontecendo hoje, e esse termo é sustentabilidade. Uhum. Sustentabilidade é um termo que é calcado em cima de 3 pilares, que é o ambiental, o social e o econômico. Então, quando um desses 3 pilares está manco, né, está com problema, ele afeta, consequentemente, os outros 2. Então, hoje a gente está passando por um momento de escassez hídrica que gera uma série de problemas ambientais, e isso tem afetado diretamente as questões socioeconômicas. As pessoas costumam dizer, Marcelo, o seguinte: olha só, isso é muito alarde, o painel ambiental lá da ONU teve problema, né? Aí a pessoa que está ali falou: mas quem é o Marcelo para estar falando isso? O Marcelo, antes de mais nada, é biólogo, né? Atua muito na reserva lá no Muriqui, presidente do MIB, exerce atividades educacionais diversas e também está fazendo mestrado lá em Viçosa. O Marcelo é um profundo entendedor dessas questões ambientais e está fazendo um link legal, pelo que a gente já conversou, Marcelo, com esse efeito das questões ambientais que começaram a atingir a nossa vida. Quando você fala de sustentabilidade, que esses 3 pilares que a gente está conversando, né, o ambiental, o social e o econômico, o recurso hídrico ele é um bom exemplo dessa questão, não é? Desse tripé? Sem dúvida alguma, Felipe, porque o recurso hídrico, além dele ser um recurso vital, né, para o ser humano, que envolve diretamente as questões sociais, não só de consumo, mas de higiene, né, e todas as questões, mas ele é um insumo primordial para as questões econômicas. Uhum. Né? Então, essa questão, o impacto dos recursos hídricos, da escassez dos recursos hídricos, a gente percebe, a gente está sentindo hoje no bolso da gente, né? Não só ambientalmente, mas no bolso da gente, porque isso afeta a menor disponibilidade de água, afeta a questão da agricultura, uhum, né? Afeta a questão das indústrias, né? O comércio. Então, isso gera um impacto econômico muito grande, né? Você tem várias atividades aí, principalmente as industriais e as agrícolas, que têm a água como um dos principais insumos. Então, quando você tem uma escassez desse insumo que é fundamental, que é primordial, você começa a ter problemas econômicos, você começa a ter problemas sociais, né, que vai estourar lá na casa da gente. Na questão, isso impacta a questão da inflação, né, porque tudo, isso né? gera toda uma especulação e um possível aumento de taxas de juros, né, para conter essa questão. Isso impacta o PIB, né, do país e do Estado. Então, realmente, a água é um insumo que perpassa por todas as atividades. Eu vejo muito, às vezes as pessoas não têm uma experiência grande com isso, esses comitês de bacia hidrográfica que começaram a fazer o quê? Uma taxação sobre o uso da água. Uhum. E as pessoas falam assim: mas por que vai taxar a água? Vou dar um exemplo básico aqui e você comenta melhor. A economia tem um conceito chamado de externalidade. O que é externalidade? Externalidade é o seguinte: eu estou utilizando de um bem público
para meu benefício e eu não retribuo isso para a sociedade, quer dizer, eu tenho um lucro indevido. Exemplo, eu uso a água do rio para o meu processo industrial, jogo ela poluída para o rio, quer dizer, a sociedade tem que se virar para resolver aquilo, eu não assumo o custo, quer dizer, o lucro que eu estou tendo é indevido. Essa questão desses comitês é uma forma eficiente de conseguir racionalizar o uso da água? Sem dúvida alguma. O trabalho que os comitês vêm fazendo nos últimos anos tem sido um trabalho bem interessante, bem profícuo, vamos dizer assim, né? Apesar de que no momento da crise, como se instaurou essa crise nesse ano, né, e também já vindo desde o ano passado, sinalizando isso, foi nesse momento em que as administrações públicas, estaduais e federais, que elas começaram realmente a dar um peso maior para a questão. Porque o problema da escassez hídrica ela já vem sendo falada, já vem sendo anunciada há muitos anos pelas pessoas que trabalham com isso. Isso já é um enredo que todo mundo já sabe o final. Exatamente. Só que ninguém deu a devida importância para isso até realmente a água faltar lá na casa dele. Faltar lá na nossa casa, fazer a gente tomar banho em pé em cima da bacia para economizar. Então, a água, ela sempre foi tratada historicamente como um recurso inesgotável e sem valor econômico. Né? Você vê o preço que uma empresa dessa de saneamento paga pelo metro cúbico de água. É um valor ridículo. Paga, né? para quem? Paga para o concedente, no caso. Que no caso, a concessão de distribuição de água é sempre do município. Sempre do município. Então, a Prefeitura de Caratinga recebe um valor ínfimo pelo trabalho da Copasa aqui. O valor que é pago pelo metro cúbico é muito baixo em relação ao valor realmente econômico da água. Né? Se você fosse... É por isso, inclusive, assim, que as pessoas desperdiçam. Né? Porque se fosse um insumo mais caro, que fosse dotado de um valor econômico maior, as pessoas tratariam ele com uma importância e com um valor maior, consequentemente. Né? Então, isso é um problema muito sério, né? Da questão de você subvalorizar um insumo que é de extrema importância. Está em toda a matriz econômica, né? Marcelo, sobre essa questão hídrica, e isso é uma das respostas do meio ambiente a nós, homens, nós vamos discutir um pouco mais no próximo bloco. Bem, voltamos para o segundo bloco do Conexão Empresarial. Estamos entrevistando aqui o Marcelo Neri, que é o presidente do Muriqui Instituto de Biodiversidade, é o especialista em gestão ambiental e ele está contando um pouquinho para nós esse retrato que a gente está sofrendo aí dos efeitos ambientais sobre as ações econômicas, né, da sociedade. Marcelo, nós estamos falando, principalmente o mote hoje é o recurso hídrico, né? Caratinga viveu aí, digamos, um caos, teve um apagão hídrico, né? Isso era previsível, Marcelo? Você falou que era uma história já que todo mundo já previa, né? Por que nós deixamos chegar a esse ponto? Em termos de previsões, Fuli, a gente que eu digo assim, os setores que estão trabalhando com isso, inclusive as empresas de saneamento, quem utiliza a água como insumo do seu negócio, ele acompanha determinadas previsões, determinados cenários, né, que vão desde mais otimistas a mais pessimistas. Então, numa reunião recente que nós tivemos... São dois cenários, de demanda de consumo e também de captação de água, de índice pluviométrico. Exatamente. Então, nós tivemos recentemente uma reunião na prefeitura com várias lideranças, onde os representantes da Copasa estavam falando de como era esse cenário alguns anos atrás e como isso mudou completamente e, segundo eles, o que fugiu dessa questão da previsão. Então, segundo eles... quando? Em 2012, o cenário era de que, especificamente com relação a Caratinga, que o córrego, que o Ribeirão do Laje, sem reservatório, ele teria uma vazão suficiente para sustentar o município, para abastecer o município até 2033. Nós estamos em 2015, desculpe, e esse cenário mudou completamente. Né? Então, uma coisa que era prevista para daqui a 15, 20 anos, ela já se antecipou. Marcelo, fazer uma pergunta. Foi um erro de previsão ou aconteceu um fato tão fora da curva que levou a isso? Porque, assim,
dá a sensação de quem não é da área de que investimentos foram postergados, que investimentos não ocorreram e acabou esgotando o sistema, né? A demanda cresceu, o índice pluviométrico cai, e eu não tinha outras fontes de recurso. Não te dá essa sensação, não? Sim, sem dúvida alguma, porque isso é uma fala geral no Brasil, não é só a situação de Caratinga, né? Que nós deveríamos já estar mais preparados para uma crise igual a essa, né? Já que é um insumo tão fundamental para todas as atividades. A captação de Caratinga é exclusivamente de um lugar só? É exclusivamente, atualmente é unicamente do córrego do Ribeirão do Laje. Então, quais são as propostas agora? De se traçar um plano estratégico para situações de crise. Segundo a Copasa, elas já estão não iniciando, mas elaborando e vão começar uma obra de transposição de um outro córrego para esse Ribeirão do Laje, né, para aumentar essa vazão. Também tem furado poços artesianos, mas o fato é que a gente demorou demais para acordar para o problema, né? Esse problema ele poderia ter sido minimizado se a gente já tivesse atento a essas questões há mais tempo, né? Com relação à produção do recurso hídrico, produção de água na bacia. Isso é uma coisa interessante você falar. Antes de eu falar do esgoto, porque na verdade Singapura recupera esgoto, né? Sim. Aqui não, o esgoto nós não é nem temos tratado. Mas assim, isso que você falou agora que é importante. Aonde que está a fábrica de água? A fábrica de água está na floresta, na mata. A fábrica de água, na verdade, Fuli, ela tem um espaço geográfico um pouco maior do que só a floresta lá no topo do morro ou na nascente. Ela é a bacia hidrográfica e suas microbacias. Tá? É esse espaço geográfico que é responsável pela produção de água naquela bacia. Agora fala um pouquinho para o nosso telespectador que está nos ouvindo ali, porque nós não entendemos muito da questão ambiental, nós estamos aprendendo. A Caratinga tem qual bacia hidrográfica, qual a microbacia, quais são as ações que os municípios, a Copasa, a sociedade deveria fazer para tentar aí no médio prazo reverter a situação? Então, o município de Caratinga ele pertence à bacia hidrográfica do Rio Doce, que é uma grande bacia hidrográfica do Brasil, e ele está na subbacia do Rio Caratinga. Ok. Tá? Então, para gerir essa questão dos recursos hidrográficos da bacia do Rio Doce, existe uma, hoje, que é chamada de agência delegatária, que serve como uma agência de bacia, e essa agência é composta por agências também dessas subbacias. Okay. Então, a grande agência do Rio Doce é formada pela pelo Comitê de Bacia do Rio Caratinga, e assim, sucessivamente, pelos outros rios que fazem parte dessa bacia hidrográfica. Bom, então, Caratinga tem um comitê, que é o Comitê da Bacia do Caratinga, e esses comitês, eles têm uma série de programas, alguns já em execução, né, com recursos da Agência Nacional de Águas, da cobrança pelo uso da água, né, e outros recursos federais, pensando justamente na gestão dos recursos hídricos. Então, existem programas para recuperação de áreas de recarga e nascente, existem programas de educação ambiental, programa de saneamento, programa do uso racional da água na agricultura. Quem participa desses comitês? Isso. Bom, esses comitês têm alguns assentos. Então, tem representantes da prefeitura, né, das prefeituras, da sociedade civil organizada, dos usuários, enfim, das instituições de ensino. E esse comitê teria poder, assim, digamos, não sei se é a expressão adequada, poder de polícia de ir lá cobrar, quer seja do município, quer seja da Copasa, de que os planos sejam implementados, sejam feitos? Porque eu tenho a sensação de que quando a gente está tratando das questões ambientais, todo mundo deixa para depois, não estou falando o comitê não. Sim. Porque às vezes o cara é aquele paladino da justiça que está correndo atrás e não consegue os parceiros, né? Sim. O comitê em si ele não tem poder de polícia, né? Por exemplo, uma coisa que vem sendo muito discutida atualmente com essa questão do racionamento e da falta d'água foi a abertura indevida de vários poços semi-artesianos na cidade, né? O comitê ele não pode chegar e autuar, ou ele não tem poder de polícia sobre isso. Quem tem é o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Água.
né? Mas ele tem um poder propositivo, né? Então ele pode, ele é um fórum de discussão, né, participativa com relação aos recursos hídricos. Ele tem muita influência para a captação de recursos, né, junto a órgãos estaduais e federais relacionados a recursos hídricos, entre outros, né? Então ele tem um poder muito mais propositivo e de planejamento, né, e de proposição mesmo de ações e projetos e captação de recursos do que de polícia, enfim, de fiscalizar o que acontece com os recursos hídricos. Marcelo, nós vamos continuar discutindo essas questões e agora o impacto disso na vida das empresas no próximo bloco. Bem, voltamos para o último bloco do Conexão Empresarial, que está entrevistando aqui o Marcelo Neri, que é ambientalista, presidente do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que está falando sobre essa questão do impacto ambiental sobre o impacto econômico. O Marcelo falou muito bem a questão de que hoje, quando nós falamos de sustentabilidade, nós usamos 3 tripés, que é ambiental, social e econômico. Os empresários fogem um pouco disso, né, Marcelo? Assim, e entende isso como custo. Agora eu fico imaginando, me colocando no lugar dos empresários, quando eu quero montar uma indústria ou eu quero investir em atividade agrícola ou montar uma empresa, eu falo assim, ó, Caratinga teve, eu penso que eu posso usar essa expressão, teve um apagão hídrico, né? Então eu quero te fazer 2 perguntas. Tem um risco de um apagão hídrico de novo, igual nós tivemos, apesar que não vamos entrar no período das chuvas. E como é que um empresário pode lidar com isso? Né? Como é que eu vou montar um negócio e eu vou lidar com esse risco de apagão aí hídrico? Bom, primeira pergunta, eu falei, sim, o Caratinga corre esse risco. Nós, inclusive, estamos sob decreto de emergência, né? Não foi, o decreto não foi lançado, né? Ele estava para ser lançado na semana passada. Deu uma chuva. Mas em função da chuva abençoada que teve, tanto para a questão de dar uma regulada, né, paliativa talvez na questão da disponibilidade de água, quanto também para apagar alguns focos de incêndio que estavam aí assustando a gente, né, muito próximos aí de áreas importantes. Então realmente Caratinga, como a região sudeste e muitas outras regiões do país, correm esse risco, né? A gente já tem aí algumas cidades com colapso total de água, outras em situações de escassez já há muito tempo, fazendo racionamento, rodízio e tudo mais. E isso é uma questão que impacta diretamente nisso que você está perguntando. E como é que fica a expansão, como é que fica o progresso do município com relação a isso? Até porque eu estou falando isso, porque acompanhando o noticiário, algumas regiões, algumas cidades do Espírito Santo, teve decreto, regiões da cidade que não podia usar consumo de água para atividade industrial que não seja consumo humano. Sim. Então você fica imaginando que você parou a economia da cidade. Sim, por lei, o consumo humano ele tem prioridade com relação a todas as outras atividades. O consumo humano e dessedentação, que é água para os animais. Né? Então, como a gente estava falando, Caratinga quase baixou um decreto de emergência com relação a isso. Inclusive ia paralisar algumas escolas, algumas atividades, né? Mas aí veio essa chuva, o que de certa forma nos deixa preocupados, porque assim, a previsão era para que chovesse mais dias, né? Choveu naquele dia. A gente está prestes a entrar aí num período de chuvas, mas a previsão para chuva é para a partir do dia 15 do mês que vem. Então ainda tem um período aí para isso acontecer e pode ser que esse cenário mude até lá. Né? Agora, a gente estava falando da questão da expansão do município, né? E isso impacta diretamente isso. Então, você tem aí, a gente percebe, a gente vê aí, vivencia no município de Caratinga vários loteamentos aparecendo. Então, a pergunta que se faz é essa. A concessionária vai ter condições de fornecer água, ou o município, não estou falando da concessionária, porque o município ele pode romper o contrato no momento que ele quiser. Até aproveita, você já tem um problema que todo mundo fala, né? E a gente tem que trazer a voga aqui, que é o seguinte, né? Já há um problema da concessionária com o município, que é o tratamento de esgoto que não foi feito. Sim. Né? E aí você fala uma outra situação, quer dizer, hoje a concessão de fornecimento de água,
ela, por mais que eu sei que existem fatores exógenos, fatores ambientais, quer dizer, mas se eu trabalho com questões ambientais, eu tenho que me prever. Sim, me precaver. Precaver no mínimo. Então, e você faz uma colocação, você tem uma expansão de construções, de loteamentos. E aí, como é que vai ficar? Porque a prioridade é o residencial, e tem que ser. Ninguém quer que um negócio sobreponha uma vida humana. Mas também sem atividade econômica, você não consegue tocar a vida das pessoas. É um dilema, não é, Marcelo? É um dilema. O que a gente participou recentemente junto à administração pública é que a prefeitura ela vai convocar lideranças da população, lideranças da cidade, para se pensar um plano estratégico com relação ao futuro. Certo? Porque o ano passado e esse ano, principalmente esse ano, meio que o município foi pego de surpresa, vamos dizer, entre aspas, não foi por falta de alerta, né? Mas foi pego de surpresa, todos nós, né, com relação à questão hídrica. E isso não pode ser uma situação emergencial. Você não pode ter medidas emergenciais para conter esse problema, certo? Porque se você vai ter uma medida de emergência... Exato, se você vai ter uma medida de emergência é porque o problema já se instaurou. Você tem que ter medidas estratégicas e estruturantes para evitar que esse problema aconteça, né? E pensando com seriedade nas questões. Até porque, Marcelo, é importante ressaltar, telespectador, e aí eu não estou falando número de Caratinga porque eu não tenho, mas no Brasil, em média, as concessionárias de abastecimento perdem 40% da água tratada por causa de desvio clandestino, de rompimento da rede, de falta de estrutura da rede. Então, quanto que eu percentual? Nós, a sociedade, o município como poder concedente e o próprio comitê e a sociedade organizada tem que cobrar isso. Qual que é a informação que nós temos da perda? Como é que está sendo os investimentos para reduzir a perda da distribuição de água? Porque eu estou captando a água lá, mas se a perda está aumentando, a vazão não vai dar conta. Lógico. Né? Em países envolvidos, por exemplo, Singapura, a perda não chega a 5%, 4%. E os caras lá reaproveitam, inclusive, o esgoto, pega o esgoto e transforma em água potável. Nós temos que começar agora a fazer uma discussão, sério, porque ninguém investe em ambiente de incerteza. Se eu não sei se eu tenho água, se eu não sei se eu tenho recursos, eu não sei como é que vai funcionar, ninguém põe dinheiro nas coisas. Né? Você falou uma coisa importante agora, Marcelo. Nós tivemos a situação de correr o risco de você parar as instituições de ensino, né? As escolas. Agora mesmo ia parar as empresas, o comércio, né? Sim, porque Como é que você está projetando o futuro? E assim, os comércios pequenos e médios e normalmente urbanizados, eles são os primeiros a serem impactados também com a questão da falta de recursos, porque eles têm que parar. Né? Existe por lei uma determinação que a empresa ela é obrigada a fornecer X litros de água fresca para o funcionário por dia. Se ela não tiver essa condição, ela tem que parar. Né? Então, assim, iam parar creches, iam parar escolas, né? Iam parar algumas atividades que são mais... que asilo, usam mais... presídio, tudo Exato, isso. Né? E aí você tem, numa situação de emergência, só alguns serviços que são emergenciais que não podem parar. Mas é que não é o ideal. O ideal é que que a gente projeta para o município. Né? Você é de Manhuaçu, eu sou de Carangola, mas a gente tem um amor isso. Né, por Caratinga. Então, o que a gente projeta para o município? Progresso, crescimento. Né? E falta d'água não gera desenvolvimento. De forma nenhuma. Marcelo, nós temos aqui no Conexão Empresarial o prazer de dar voz e vez às pessoas que são empreendedoras, que são especialistas, que têm a contribuir. Então, eu queria ter o prazer agora de colocar à sua disposição os microfones e as câmeras aqui da Doc TV para você mandar a sua mensagem do nosso telespectador nesse momento particularmente das questões ambientais e do recurso hídrico. Sim, eu faço aqui um chamado, um apelo, né, um chamado às armas, vamos dizer assim, dos militantes aí pela causa ambiental, que hoje a gente não tá falando mais de uma questão de alerta, de discurso chato de ambientalista, nós estamos falando de uma questão vital, que é a questão da água, né? E a questão da água, ela perpassa por todos os componentes, né? Os componentes sociais, os componentes ambientais, os componentes econômicos. E hoje, o que acontece é lógico, eu não estou aqui colocando a culpa toda no ser humano,
mas o ser humano tem uma parcela grande de culpa sobre isso, né? Que é a má gestão dos recursos hídricos, certo? O mau tratamento, vamos dizer assim, das nascentes e das áreas de recarga, o mau uso da água, né? O desperdício da água. Então, meu querido telespectador, o que eu te pergunto é uma pergunta muito simples com relação a isso. O que você tem feito em relação ao problema? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós podemos fazer, certo? Como eu posso contribuir com esse problema? Existem várias formas, né? A gente pode diminuir o desperdício, a gente pode alterar o nosso padrão de consumo de água, a gente pode reutilizar água de várias maneiras, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, essa é a grande pergunta que eu faço para você e, na verdade, e assim, ao mesmo tempo, é um pensamento que eu deixo para todo mundo. O que você tem feito em relação ao problema hídrico? Marcelo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. E eu quero dizer que nós citamos várias vezes até a Copasa aqui como a fornecedora de água, de abastecimento aqui para o município. Nós queremos que a Copasa venha aqui como empresa, como importante entidade para o desenvolvimento de Caratinga, conversar com a gente, falar isso, explicar algumas situações. E nós queremos deixar para você, telespectador, a fala do Marcelo. Né? A água te fez falta? Agora é a hora de discutir muito essa questão desse recurso precioso e extremamente valioso para a nossa vida. Conexão Empresarial fica por aqui e nós nos vemos no próximo programa.